Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha só, às vezes a gente consegue pegar um grande limão e fazer uma boa limonada, não é verdade? Vamos conhecer a história então de uma estudante da UDESC que teve a parte prática do seu curso muito prejudicada pela pandemia. Só que ela acabou transformando esse problema em uma baita oportunidade. Conseguiu, pela UDESC, um intercâmbio na Itália. E lá ela pode fazer tudo e muito mais do que ela teria por aqui. Quer conhecer a história dela? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. A gente vai conversar hoje com a Maria Isabel Martini. Ela é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, aluna do curso de Medicina Veterinária no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, na UDESC Lages. E ela vai conversar com a gente agora sobre a experiência de intercâmbio dela na cidade de Bolonha, na Itália, na Universidade de Bolonha. Maria Isabel, muito obrigado aqui por ter aceitado dar essa entrevista para a gente, compartilhar a tua experiência. Bem-vindo ao podcast. Oi, Carlito. Oi, pessoal. Queria agradecer muito pelo convite de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência para, quem sabe, incentivar e ajudar outras pessoas também a viver experiências como essa. Isabel, vamos começar então do começo. A experiência de fazer intercâmbio era algo que você queria sempre, assim, desde antes de entrar na faculdade, ou é algo que você descobriu durante a graduação? Como é que surgiu essa decisão de você fazer intercâmbio? Não, na verdade, fazer um intercâmbio nunca foi um objetivo meu, até porque eu nem imaginava que poderia ser possível isso. E eu nasci numa cidade muito, muito pequenininha e a gente nem tinha muito contato com isso, achava que era uma realidade muito distante. E quando eu comecei a faculdade em Lages, na UDESC, eu comecei a ver que tinha várias oportunidades, tanto intercâmbio fora do Brasil, como também no Brasil. E conheci algumas pessoas que tinham feito intercâmbio em outros lugares, e aí eu comecei a pesquisar e ver que era uma realidade possível. Conversar com quem já foi, você teve essa oportunidade, então te ajudou a tomar essa decisão? Isso. Quando eu entrei na UDESC, tinham dois que estavam fazendo um intercâmbio, um em Bolonha também, aqui na Itália, e uma menina no Uruguai. Então eu conversei com eles para ter informações sobre bolsas e, enfim, programas que possibilitavam essa saída. E a intercambista que foi para Bolonha te contou uma história melhor, então, pelo jeito, né? Você decidiu ir para lá, né? Como é que foi essa tua decisão de escolher a Itália e escolher a Universidade de Bolonha? Sim, na verdade, conhecer a Itália sempre foi um sonho para mim, porque minha família é italiana e eu sempre fui apaixonada pela cultura, pela língua. Então, quando eu descobri que a UDESC tinha um convênio para vir aqui para a Itália, eu fiquei apaixonada e aí eu comecei a ver, né, o que eu precisava para vir para cá. No final de 2021, que foi quando reabriu as fronteiras, reabriu a inscrição para a mobilidade, e fui selecionada na mobilidade livre. Mobilidade Livre, que é um programa da UDESC, só para quem não sabe, em que você escolhe uma universidade conveniada, né, e você não recebe uma ajuda de custo, né, como é o caso do outro programa, que é o PROME, mas você também não paga pelas aulas lá na universidade de destino, né, que já é uma ajuda, né, porque normalmente, para quem não sabe também, as universidades, mesmo as públicas na Europa, costumam ser pagas e não é muito barato, não é isso? Exatamente. É que tem um valor, uma taxa a ser paga, depende da renda também das pessoas, mas mesmo a universidade pública aqui, ela precisa ser paga
Então, no caso, eu vindo pela UDESC, não precisei pagar essa taxa. Conta pra gente, assim, como é que foi a tua experiência, como você chegou pro intercâmbio, quais foram as tuas primeiras impressões, assim, a chegada na universidade, como é que foram os teus primeiros dias por aí? Eu cheguei aqui na Itália ainda, a situação do Covid era uma questão bem complicada, porque quem chegava do Brasil tinha que ficar 15 dias de quarentena. Então, independente de ter teste negativo, você tinha que fazer o teste quando você chegava na cidade e ainda assim ficar numa quarentena de 15 dias. Então, foi um processo bem difícil, porque você já está num país que você não conhece ninguém. Eu, pelo menos, não falava muito a língua ainda, com pessoas que você não conhece e você não pode ter contato com ninguém. Você tem que ficar isolada dentro de um quarto de hotel, porque eu não tinha ainda uma casa para morar, não podia procurar casa para morar porque eu estava isolada de quarentena. Então, essa parte foi difícil. Mas depois, quando eu fui me habituando, quando eu fui conhecendo pessoas, tudo começou a ficar mais fácil. A língua já não era um desafio tão grande quando eu comecei a me acostumar. No começo é difícil, é importante falar isso, é importante falar que não é fácil você sair do Brasil e ir para um outro lugar. Às vezes você pensa até, eu quero voltar para casa, mas isso é só questão de se habituar. Eu acho que esse choque, um choque cultural, desde você não saber como você cumprimentar uma pessoa quando chega, né? É um choque muito grande, mas aos poucos a gente vai se acostumando e agora é uma experiência que eu com certeza não me arrependo nem um pouco. Eu voltaria para cá 1000 vezes se fosse preciso. Ô Isabel, você mencionou agora nessa tua última fala 2 vezes sobre o idioma, né? Você disse que não entendia muito, não falava muito bem a língua quando chegou. Você chegou a se preparar, assim, em termos de aprender italiano? Você fala italiano? Como é que foi isso? Então, para se inscrever para a universidade, quando você se inscreve no intercâmbio, você precisa ter um diploma de alguma língua que a universidade fornece o curso. No caso, aqui em Bolonha era o inglês ou o italiano. Só que eu me inscrevi com o inglês, então eu não sabia italiano. E quando eu fui aprovada pela universidade, demorou mais ou menos ali uns 2 meses entre eu ser aprovada e a minha viagem para a Itália. Depois que eu fui aprovada, eu comecei a estudar. Eu fiz um pouquinho mais de um mês de aula, mas assim, o básico do básico para sobreviver, para não passar fome. Então eu cheguei aqui com um italiano muito básico. Agora eu já falo bem, já consigo me comunicar, até porque as aulas na universidade, as aulas da medicina veterinária especificamente, são em italiano. Então na universidade todo mundo fala em italiano, e isso facilitou muito o aprendizado na língua, mesmo que antes eu não soubesse falar muito bem. E a universidade também fornece curso gratuito para alunos internacionais que queiram fazer, então isso foi uma ajuda muito grande também. Então, mesmo que o intercambista vá ter aulas em inglês, que é uma possibilidade, né, em alguns casos aí em Bolonha, você acha que é importante ter uma base do italiano, então? Eu acho importante, até não vou dizer que as pessoas tratam mal. As pessoas acolhem melhor quem fala italiano. Tanto você chegar num estabelecimento falando em italiano, as pessoas já te olham com um olhar diferente do que você chegar falando em inglês. Isso em Bolonha, obviamente, em lugares turísticos como Roma, Veneza, a gente já consegue perceber que quando chega no lugar, as pessoas já não se importam em falar inglês, né? Mas eu percebi aqui em Bolonha um acolhimento melhor quando você chega falando em italiano com as pessoas. Como é que foi a tua chegada na universidade? Você foi bem recebida? Assim, conta um pouquinho como é que é a vida do intercambista assim quando chega em Bolonha. Sim, a universidade ela tem um preparo muito grande para receber estudantes estrangeiros, porque aqui em Bolonha, principalmente, é uma cidade muito universitária. Por ano, mais ou menos, chegam cerca de 5.000 intercambistas de todas as partes do mundo, então a universidade tem que estar preparada para recebê-los e eles dão todo o suporte, tanto em documentação para você permanecer no país, como você direcionar a questão de onde você vai ter aulas, o que você precisa fazer para se manter na Itália. Então, o acolhimento da universidade é muito boa, tanto a parte burocrática quanto a parte pessoal, os outros alunos, os professores, eles são bem pacientes também com quem não fala muito a língua. Né? Eu cheguei aqui, eu não falava muito, eles falavam, eles repetiam,
eles tinham essa atenção especial com quem chega de outro país. Você ainda está aí na Itália agora, né? O teu intercâmbio, ele tem uma especificidade, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu intercâmbio especificamente aí na Itália. Eu cheguei aqui na Itália no início de 2022, na verdade, em janeiro. E quando eu passei para fazer o intercâmbio, eu comecei a ver algumas possibilidades, porque como a universidade no Brasil ficou muito tempo com aula online, a parte prática da medicina veterinária eu perdi muito. A parte teórica, a UDESC, ela fornece para os alunos com muita excelência. Eu não vou dizer que a universidade aqui de Bolonha se destaca mais pela parte teórica, mas como eu perdi muita parte prática, quando eu passei para o intercâmbio, eu comecei a ver oportunidades para fazer a parte prática fora. Então, eu conversei com o professor e ele me deu a oportunidade de vir para Bolonha trabalhar com pesquisa. Então, eu não precisei fazer matérias teóricas, apenas a parte prática. Então, agora eu estou acompanhando os projetos de pesquisa na área de nutrição animal, que é a área que eu mais gosto da medicina veterinária, e também acompanhei outros setores, tanto visitas a campo, a parte clínica também. No hospital veterinário, eles tinham várias oportunidades e eu pude acompanhar diversos setores dentro da Universidade de Bolonha. Conta um pouquinho para a gente, Isabel, como é que é a universidade, né, que a gente não falou ainda. Descreve um pouquinho o que você encontrou na Universidade de Bolonha em termos de estrutura mesmo, de ensino, apesar de você estar mais focado em pesquisa. Conta para a gente um pouquinho como é que é estudar, conviver lá na Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha, ela é uma das universidades mais antigas do mundo, se eu não me engano, a mais antiga do mundo ocidental. E por isso, a cidade toda de Bolonha cresceu por causa da universidade. Então, os centros são todos espalhados ao longo da cidade e a cidade cresceu em volta. Então, não tem um prédio específico da Universidade de Bolonha. São vários prédios espalhados pela cidade. A medicina veterinária, especificamente, tem um campus em uma cidade vizinha, que é Ozzano dell'Emilia, justamente porque a estrutura precisa de um lugar maior, tem os animais, tem uma estrutura muito boa para grandes animais, né? Então tem fazenda, tem tudo, e isso não poderia, obviamente, ser lá dentro da cidade de Bolonha, por isso que a medicina veterinária é afastada. E você está morando em Bolonha mesmo ou em outra cidade? Eu tô morando nessa outra cidade porque fica mais perto da universidade para ir e voltar, mas também para ir para Bolonha são 20 minutos, é bem pertinho, então isso não é um empecilho, até porque algumas matérias são em Bolonha também, então os alunos que, mesmo fazendo medicina veterinária em Ozzano, precisam às vezes ir até Bolonha para fazer algumas matérias específicas. E dá um pouquinho uma ideia de como é morar aí, né? Até porque você foi, como a gente explicou antes, sem ajuda de custo, né? Sem bolsa, então você teve que provavelmente fazer uma reserva aí para se manter e tal. Não sei se você teve condições de ter alguma fonte de renda por aí, mas conta um pouquinho como é que é a cidade, como é que é a região, como é que é para você se manter aí. Quando os alunos chegam em Bolonha, eles recebem um permesso para ficar na Itália, né, como um todo, e esse permesso permite que eles estudem meio período e trabalhem meio período. E, enfim, a Itália é um país que quando eu cheguei, eu falei, é exatamente o que eu imaginava que era, porque você chega aqui, você respira história, claro que tem os seus pontos negativos, como qualquer outro lugar, mas todo lugar que você vai tem uma história a ser contada, cada coisa que você vê tem um motivo para ser daquele jeito, e isso é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, e foi isso que também me fez eu me apaixonar por aqui, e também por ter esse desejo de prorrogar um pouquinho mais o intercâmbio. E você tem conseguido viajar ali pelos arredores, por outros lugares da Itália ou da Europa? Sim, aqui na Europa tudo é muito fácil, você se locomover de um lugar para o outro, você viajar tanto dentro da Itália como fora da Itália. Então tem trem, tem ônibus, tem passagem aérea também que é bem
barata, e isso facilita de você ir para outros lugares, você ter contato com outras pessoas. Até eu tenho outros amigos que também estão fazendo intercâmbio pela UDESC, que estão em Portugal também, e a gente falou, vem para cá, me avisa que a gente vai se visitar, porque realmente é muito fácil de um lugar para o outro. O que você diria, baseado na tua experiência, para pessoas que estão cogitando fazer algo assim também? Eu quero dizer que, independente de onde você mora, de onde você nasceu, mesmo que você acredite que é uma realidade muito distante do que você espera, na verdade não, porque as oportunidades estão aí. Basta você saber que elas existem e ir atrás para fazer acontecer. Eu li uma frase uma vez que eu sempre guardei para mim, que nós somos a soma das nossas escolhas. E quando não fazemos escolhas, nós somos a soma disso também. Então, dificuldades a gente vai ter em todo lugar. A gente tem no Brasil, morando lá em Lages, eu tinha dificuldade com várias coisas. Então, não era vindo para cá que eu ia achar que era fácil. E se fosse fácil, todo mundo fazia, obviamente. Então, obviamente tem a parte difícil, você se adaptar, você ir atrás de conhecer a língua, de aprender esse novo idioma, de conseguir documentação, mas depois que você está aqui, tudo vale a pena. As experiências que você vive aqui, não tem dinheiro no mundo que pague, e com certeza eu vou voltar para o Brasil uma nova pessoa totalmente daquela que saiu. E eu sou muito grata ao UDESC pela oportunidade de estar aqui, por fazer acontecer esse sonho que eu nem sabia que existia e que agora eu estou vivendo, e queria deixar registrado isso e dizer que se eu conseguir, você que está escutando também pode, e todo mundo deveria saber disso. Legal, a gente acabou de conversar então com a Maria Isabel Martini, ela é aluna do curso de Medicina Veterinária da Universidade do Estado de Santa Catarina, estuda no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, na UDESC Lages, e ela conversou com a gente sobre a experiência muito bacana dela de intercâmbio em Bolonha, na Itália, fazendo um tipo de intercâmbio até um pouco diferente, né, mais focado em pesquisa do que em ensino, mas muito incrível, ela recomenda muito. Maria, muito obrigado aqui pela entrevista mais uma vez. Muito obrigado, Calito, muito obrigado, pessoal, por escutar até o final. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.